Olá a todos, vamos iniciar mais uma aula aqui do curso de Sensores e Transdutores, ainda falando de condicionamento de sinal, mas hoje nós vamos ver técnicas que são utilizadas para a conversão e manipulação do sinal de sensores e transdutores. Então, em termos de conversão de sinal, nós vamos ver técnicas para conversão de sinal de impedância em tensão ou em corrente e etc. Tá? E manipulação de sinal, nós vamos ver técnicas simples para linearização, compensação de efeitos parasitários, etc. Vamos começar com um exemplo de linearização de um tipo de sensor de temperatura resistivo, que é o termistor NTC, que ainda vai ser estudado nesse curso mais adiante, ok? Esse sensor ele tem uma expressão de sensibilidade relativa dada aqui embaixo. Então, a sensibilidade vai depender de um parâmetro desse termistor, né, que é chamada de constante desse termistor, beta, e da temperatura. Bom, se ele quer medir a temperatura e a sensibilidade depende dela, além de estar um termo ao quadrado aqui, evidentemente esse sensor ele possui uma função de transferência que não é linear, portanto a sensibilidade não vai ser constante, ela varia, o que é sempre uma coisa indesejada quando você está querendo fazer uma medição. Então tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a curva do meu sensor de temperatura NTC. Ele tem uma dependência não linear da resistência em relação à temperatura. Dá para ver aqui que é uma exponencial decrescente. Como eu vou fazer para linearizar isso, para tornar isso mais linear possível? Eu posso simplesmente adicionar a esse circuito um resistor em paralelo ao meu sensor. Esse resistor vai ser um resistor ideal, ou seja, ele não possui idealmente sensibilidade para medir temperatura, né? Então é um resistor comum, ok? Colocando em paralelo, agora a minha resistência vai ser medida entre os terminais A e B que compreendem esse arranjo que está em paralelo. Então aqui eu tenho a função de transferência desse sensor, né? Então é um R de T, ele é um resistor que tem sensibilidade para medir a temperatura, que é o meu sinal de entrada. Então o que ele vai converter aqui? A temperatura, sinal de entrada, em um sinal de resistência, que é o sinal de saída, ok? Dá para perceber por esse termo aqui que ele não é um sensor linear, né? Vai ter uma curva exponencial decrescente, como a gente viu aí em slide anterior. Bom, agora o que eu faço? Se eu, ao invés de medir a resistência nos terminais do meu sensor, eu adiciono um resistor em paralelo, agora a resistência equivalente entre esses terminais A e B vai ser dependente da temperatura e vai ser o arranjo em paralelo desses dois elementos, do meu sensor e do meu resistor comum. O que eu vou fazer agora? Vou pegar, então, essa expressão 1, que é a expressão do sensor NTC, onde está explícito o meu termo de temperatura, e vou substituir aqui na expressão de baixo. Então, está aqui. Substituo uma expressão na outra e considero o seguinte, esse resistor R que eu adicionei em paralelo, ele não tem qualquer valor. Ele vai ser um valor proporcional à resistência inicial do meu sensor de temperatura, ok? E essa proporcionalidade está sendo representada aqui por esse termo gama. Bom, eu faço isso então com essa substituição e utilizando no lugar de R um valor um valor proporcional à resistência inicial do sensor, a expressão vai ficar aqui desse jeito, né? Ainda não está muito simples, vamos tentar simplificar ela. O que foi feito aqui nessa etapa? Bom, efetuei a multiplicação dos termos que eram iguais aqui, então ficou o R0 ao quadrado. E na parte de baixo, este termo aqui, ó, foi colocado em evidência em ambas as expressões que estão aqui no denominador. Quando eu faço isso, então, olha só, eu vou
ter esse termo aqui, ok? Na etapa seguinte, então, eu posso efetuar algumas simplificações, né? Cancelar os termos aqui que são em comum. E eu chego finalmente na minha expressão simplificada, onde eu verifico o seguinte: quanto menor for o valor desse gama, que é a proporcionalidade entre a resistência que eu escolhi e a resistência inicial do sensor, maior vai ser a linearidade dessa curva. Então, eu consigo linearizá-la 100%, transformar isso aí numa função de primeiro grau? Depende do valor desse resistor, né? Mas o que eu consigo, por exemplo, é deixá-la um pouco mais linear. E mais linear para nós significa um sensor que tem baixo erro de linearidade. Lembram desse conceito lá que nós vimos na primeira aula? Pode ser aplicado aqui. Mas quando eu faço isso, em contrapartida, eu vou diminuir também aquela sensibilidade relativa, né? Que vai ser o quê? O que é sensibilidade relativa? É a sensibilidade do meu arranjo dividido pela própria curva, pela própria função do arranjo, ok? Então, quando eu faço essa derivada aqui daquela função da resistência AB em relação à temperatura, eu tenho essa expressão aqui e aqui eu tenho a função como ela é, ok? Faço isso, efetuo os devidos cancelamentos aí. O que fica, então, é essa expressão aqui, onde eu também posso efetuar alguns cancelamentos depois de colocar esse termo aqui em evidência, mesmo artifício que eu fiz nos exemplos anteriores. E aqui a expressão vai ficar dessa forma. Ótimo. Rearranjando a expressão aqui para facilitar algum cancelamento. Finalmente, eu tenho a expressão aqui da sensibilidade relativa de forma simplificada, onde eu verifico que esse termo aqui, ó, que é o R de T, ou seja, a resistência que depende da temperatura, ele vai diminuir a sensibilidade relativa. Quanto maior for ele, mais essa minha constante do sensor vai ser dividida por um valor grande, então isso vai diminuir a sensibilidade. Ou seja, eu pago um preço por tentar linearizar o sensor. O que é melhor? Linearizar ou trabalhar com a curva na maneira original, mas ter uma sensibilidade elevada? O que vai dizer a resposta correta para isso, pessoal, é a aplicação a que se destina. Então, existem aplicações que você precisa de maior sensibilidade e em aplicações que você não precisa de tanta sensibilidade, você pode, então, tentar diminuir o erro de linearidade, né? Obter uma curva mais linear. Ou seja, a aplicação é quem vai dizer isso. Aqui nós temos, então, um exemplo de uma curva do termistor original, que é a nossa exponencial decrescente, e a curva dele utilizando um resistor em paralelo. Dá para perceber que ela ficou muito mais linear em relação à curva original quando eu coloquei esse resistor em paralelo. Em contrapartida, olha só, a sensibilidade aqui relativa diminuiu bastante. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma variação, por exemplo, de 0 a 20 graus nesse sistema, perceba, ó, que a resistência do termistor sem o resistor em paralelo, ó, varia aqui quase 20 kΩ. Para essa mesma faixa de temperatura, ó, quando eu tenho resistor em paralelo, essa variação aqui talvez seja 1 ou 2 kΩ, né? Mas é muito inferior. Ou seja, a sensibilidade aqui, né, a variação da resistência em relação à temperatura, foi drasticamente reduzida em relação ao sensor original, né? De novo, o que é melhor, o que é pior, não tem. Quem vai dizer isso é a aplicação. Bom, vamos ver agora exemplos de conversão de resistência em tensão ou corrente. Você tem que lembrar o seguinte, né? O próprio exemplo que a gente deu agora é um sensor resistivo, mas para eu trabalhar com esse sensor resistivo, eu preciso converter essa resistência em um sinal elétrico que seja mensurável.
ou seja, converter em um sinal ou de tensão ou de corrente. E aí você pergunta, mas resistência não é mensurável? Sim, mas você tem que lembrar que todo instrumento elétrico utilizado para medir resistência elétrica, ele polariza essa resistência. Ele converte essa resistência em tensão para ela ser medida, né? Então, o ohmímetro faz isso também, ok? Então, sim, eu preciso fazer essa conversão para um sinal mensurável. E as estratégias mais comuns utilizadas para isso são as montagens potenciométricas, onde está incluído o circuito do tipo ponte de Wheatstone, que vocês já devem ter estudado, e em sensores esse tipo de circuito é muito utilizado, né, como um primeiro condicionamento de sinal. Então a gente vai falar bastante dele aqui ao longo do curso, ok? Vamos introduzir ele na aula de hoje aqui. Bom, a montagem potenciométrica mais simples, quando eu tenho um sensor, vai ser a do tipo divisor de tensão, onde eu acoplo meu sensor, que aqui está representado por essa sigla RS, a um resistor fixo, ou seja, a um resistor que não varia suas propriedades quando colocado em frente à grandeza que eu estou querendo fazer a medição, ok? Bom, divisor de tensão, todo mundo sabe, né? Aquela expressão clássica. Eu tenho aqui, eu vou medir a tensão nos terminais do meu sensor, então a tensão de saída vai ser a resistência desse sensor vezes o meu sinal de entrada VI, dividido pela resistência total aqui desse circuito, que é a resistência do sensor mais a resistência do meu resistor fixo, ok? É uma montagem extremamente simples, mas ela tem um problema. O problema é que quando eu aplico esse tipo de sistema aqui, eu verifico que a minha tensão de saída em relação ao valor da resistência RS, que é a resistência do sensor, vai me dar uma curva não linear. Como que eu linearizo isso? Eu assumo que esse meu resistor fixo pode ter um valor muito maior do que a resistência do sensor na faixa de medição que eu estou colocando. Ótimo! Então é fácil, já que eu posso escolher o valor do R1, eu vou ter então um método simples para linearizar essa curva. Então, se eu colocar um valor R1 um valor de resistor R1, que é o resistor fixo, sempre elevado, eu vou ter maior linearização. Sim, mas eu pago um preço, porque a sensibilidade vai ser bastante reduzida. Você tem que lembrar que a sensibilidade é a derivada da função de transferência desse sistema. Okay? Então, quando eu derivo esse sistema, e esse sistema, a sensibilidade vai ser dada em volt por ohm, eu verifico que o meu sinal de entrada é dividido pelo valor do resistor R1. Então, quanto maior o R1, menor vai ser o valor de sensibilidade desse sistema aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu escolho esse valor de R1 para não deixar o sistema com uma sensibilidade muito baixa. De novo, quem vai determinar isso daí é a aplicação que você está querendo utilizar. Um outro problema aqui do divisor de tensão é que, apesar de ser simples, eu não tenho nenhuma compensação de efeitos parasitários. Então vamos supor que esse sensor que está sendo utilizado para medir temperatura, ele esteja em algum lugar que tenha a umidade, por exemplo, e a umidade afeta a resistência também. E aí, essa umidade pode alterar o valor da resistência desse sensor e eu não consigo eliminar esse efeito. E eu não sei exatamente qual vai ser a contribuição dele para a variação de resistência. Então eu posso ter uma leitura errada. Eu acho que eu estou aumentando ou diminuindo a temperatura e de fato pode ser só a umidade, que é o sinal parasitário aqui atrapalhando. Ok? Vamos ver como é que a gente consegue ir eliminando esses efeitos parasitários também. Bom, eu posso, ao invés de colocar no meu divisor de tensão
em vez de colocar um sensor, eu posso colocar 2 sensores idênticos, ok? RS. Só que eu vou colocar somente um deles para fazer a medição da grandeza de interesse. Então, aqui nesse esquema, RS é a resistência lá do meu sensor, que é composta pelo quê? Pela resistência inicial desse sensor, pela variação de resistência que é provocada por grandezas parasitárias. Então, esse ΔRI é a grandeza de influência parasitária, que eu não quero medir. E o ΔRM é a variação causada pela grandeza que eu quero medir. Okay? Então, ΔRM tem que aparecer e o ΔRI tem que tentar ser eliminado. Ótimo. Como é que eu faço isso? Então, coloquei os 2 sensores que são idênticos, mas, de alguma forma, eu coloquei somente um desses sensores para medir a grandeza de interesse. Okay? O outro vai estar lá no sistema, mas ele não vai estar sendo utilizado para medir a grandeza de interesse. Ótimo. Eu faço isso e meço os potenciais que eu tenho em cada um desses sensores. Daqui, VB vai ser a tensão em cima desse meu sensor que não está sendo utilizado para medir a grandeza de interesse, e o VA vai ser a tensão no sensor que está sendo utilizado para medir a grandeza de interesse. Então, quando eu faço isso, eu verifico que o VA vai ser dado por essa expressão aqui, né? É uma divisão de tensão, aqui só está explícito os termos que compõem essa resistência RS do sensor. E o VB vai ser a tensão em cima do meu sensor que não está medindo a grandeza de interesse. Ok? Então está aqui, VA e VB. O que eu vou fazer no próximo passo? Eu vou subtrair uma tensão da outra. Quando eu faço isso, eu chego nessa expressão aqui. E agora eu considero o seguinte, que essa resistência inicial do meu sensor é muito maior do que a variação causada pela resistência parasitária, pelo sinal parasitário, e pela variação causada pela grandeza que eu quero medir. Eu posso assumir isso em termos práticos? Posso. Eu tenho, sim, muitos sensores em que a resistência inicial dele vai obedecer essa característica aqui, né? Vai ser muito maior do que qualquer variação de resistência que ele tenha. Quando eu faço isso, eu consigo simplificar, então, essa expressão e chegar aqui na expressão da tensão de saída, onde eu verifico que a tensão de saída ela vai depender somente da variação causada pela grandeza que eu quero medir, que é o ΔRM. O R0, evidentemente, é constante, todos os outros parâmetros aqui são constantes. Então, como eu dependo só dessa grandeza, eu consigo eliminar ou minimizar o efeito causado pelo sinal parasitário. Evidentemente, nem sempre você consegue aplicar esse tipo de arranjo, mas em alguns sensores isso é possível, tá? Então, um exemplo que a gente ainda vai estudar no curso e talvez fique até mais claro a aula de hoje, quando a gente estudar esse assunto, vai ser a medição de uma tensão mecânica, utilizando um sensor para isso chamado de strain gauge, onde um dos sensores ele está acoplado de maneira a medir essa tensão, essa deformação mecânica, e o outro, como está a 90 graus, apesar de ser idêntico, ele não faz a medição desse sinal mecânico. Mas, por serem idênticos, eles sofrem, por exemplo, o efeito parasitário da temperatura. Então, a temperatura é indesejável aqui porque ela afeta o valor de resistência, mas como eles são iguais, essa variação causada pela temperatura vai ser igual nos dois e ela vai ser eliminada se você fizer um arranjo como o mostrado no slide anterior. Ok? Ainda falando em montagem potenciométrica, nós temos o divisor de tensão com duas resistências variáveis e contrárias, e isso é conhecido como montagem push-pull. Ao contrário do exemplo anterior, onde eu tinha somente um sensor fazendo essa medição, eu vou agora colocar esses dois sensores idênticos fazendo a medição. Porém, durante essa medição, a variação da grandeza de interesse ela é contrária
em um sensor em relação ao outro, ok? A vantagem desse arranjo é que, além de eu eliminar o sinal parasitário, como a gente vai ver na expressão de saída, é que eu vou ter uma sensibilidade dobrada em relação ao caso anterior. Então tá aqui, a metodologia vai ser a mesma. Meço a tensão em ambos os sensores, né? O VA, lembrando, eu tenho uma variação positiva da grandeza de interesse, e no VB eu vou ter o sensor que tem a variação negativa da grandeza de interesse. Faço a mesma álgebra anterior, ou seja, vou subtrair um sinal de tensão do outro, e com isso eu chego nessa expressão aqui. Novamente, eu posso considerar que a resistência inicial desse meu sensor é muito maior do que a variação causada pela grandeza de interesse, pela grandeza parasitária, desculpe, ou pela grandeza de interesse também. Isso vai ser verdade. E aí eu tenho a minha expressão aqui simplificada. Vantagem é que eu tenho uma sensibilidade dobrada, né? Porque se você lembrar da expressão anterior, ela estava dividida por 2, aqui não tenho nada dividindo. E a linearização, porque a tensão só vai depender aqui do meu sinal que eu quero medir, né? Diretamente do meu sinal que eu quero medir, não tem mais nenhuma outra variável nesse sistema. Bom, um exemplo onde eu posso aplicar isso na prática ainda é o do strain gauge, né? Então imagina que eu tenho uma barra, coloco lá então 2 extensômetros, 2 strain gauges idênticos, só que um está colado na parte de cima da barra, o outro está colado na parte de baixo. Quando eu submeto esse sistema aqui a uma força de flexão, o de cima estica e o de baixo vai ser comprimido, ou seja, um deles vai aumentar o seu valor de resistência, enquanto o outro vai diminuir simultaneamente o seu valor de resistência. Né? Por serem iguais, se eu tenho, por exemplo, temperatura nesse sistema, que é o sinal parasitário, se você colocou naquele arranjo, essa temperatura vai ser eliminada. Bom, essas montagens potenciométricas, né, utilizando aí o divisor de tensão, apesar de elas serem simples, elas têm um problema, que é a sensibilidade à tensão parasita. Então imagina o seguinte, que eu tenho a minha fonte de tensão que pode ser susceptível a uma tensão parasita aqui representada por VP. O que vai acontecer? Eu vou variar o sinal de VI, então. Se eu não conheço essa tensão parasita, esse ruído, vamos chamar dessa forma, que vai ser introduzida aqui na minha fonte de energia, eu vou acabar ignorando a contribuição dele no meu sinal de saída e eu vou ter um erro de leitura, ok? Esse tipo de sistema aqui é muito difícil de você prever isso daqui, de você resolver eliminar esse tipo de problema, ok? As tensões parasitas são causadas pela minha fonte de energia. Então, como eu consigo resolver esse problema e obter as vantagens que eu estou buscando aqui? Eu vou utilizar os famosos circuitos do tipo ponte de Wheatstone, ou também conhecidos como montagem potenciométrica dupla. Nesse tipo de arranjo, eu vou trabalhar então com 4 resistores, ok? E a grande vantagem desse arranjo é o seguinte, eu consigo zerar a saída independente do sinal que eu tenha na entrada. Então, se eu tenho uma tensão parasita aqui, mesmo com essa tensão parasita, eu consigo estabelecer uma condição onde eu tenho uma saída nula, ou seja, eu consigo calibrar o sistema antes de começar a utilizar ele, ok? Quando isso acontece? Quando eu tenho, por exemplo, R2 vezes R3 aqui no meu sistema, que são os resistores que estão em braços opostos, o valor dessa multiplicação vai ter que ser igual ao valor da multiplicação do R1 e do R4 que estão em braços opostos. Quando essa multiplicação aqui dá igual à multiplicação que eu tenho desse lado, evidentemente eu vou ter esse sistema aqui dando uma tensão nula,
seja, ele vai dar 0, independente do sinal que eu estou colocando na entrada, ok? Se essa multiplicação for diferente da multiplicação que eu tenho aqui do outro lado, aí a minha tensão de saída vai ser dada aqui por esta expressão, ok? Então é muito fácil a gente trabalhar com circuito ponte. Não se preocupem, porque depois aqui ainda no final da aula, eu vou dar um exemplo de como resolver esse tipo de circuito de uma maneira fácil. Se vocês adotarem essa sistemática, vocês sempre vão fazer ele de maneira correta, tá? Ok. Bom, e o interessante, é lógico, do meu circuito ponte é que eu posso aplicar essa estratégia aqui tanto em circuitos de sinal contínuo como em circuitos de sinal alternado, né? Onde agora eu vou ter impedâncias e as impedâncias obedecem aqui esse mesmo tipo, essa mesma álgebra, ok? Essa mesma lógica aqui. Então é o seguinte, se aquela multiplicação que eu acabei de mencionar vai dar diferente de 0, então, por exemplo, um desses resistores é um sensor, então eu vou ter uma variação da tensão de saída que é proporcional à variação dessas resistências, ok? Então, olha só, cada elemento dessa ponte pode ser um sensor, por exemplo. Então, eu tenho algumas possibilidades de montagem aqui que a gente vai discutir daqui a pouco. Posso trabalhar com um sensor, posso trabalhar com 2 sensores, ou posso trabalhar até com 4 sensores. Então, olha só, eu posso verificar qual é a sensibilidade da ponte para cada um dos elementos variando nela. Então tá aqui, ó. Qual é a variação dessa tensão em relação ao resistor 1? Vai ser dado por essa expressão. Variação em relação ao resistor 2, por essa expressão, e assim por diante. Se eu pego esses termos aqui e substituo naquela primeira expressão lá da minha tensão, então a variação global dessa tensão, devido à variação parcial de cada uma das resistências, vai ser dada aqui por essa expressão aqui, ok? Mas a gente vai analisar isso de uma forma mais simples mais para frente. Tem exercícios que vocês fazem isso e, como eu mencionei, eu também vou explicar aqui como fazer isso. Bom, vamos imaginar o seguinte, tá? Todas as resistências têm um valor igual e a gente vai chamar esse valor aqui de R0, tá? O valor da resistência inicial. Quando eu vario somente uma das resistências desse circuito, ou seja, eu pego uma delas aqui, chamo de R0 mais ΔR, eu vou chegar na expressão da tensão de saída dada aqui por VI sobre 4, ΔR, dividido por R0 mais ΔR sobre 2. Que não é linear, né? Dá para perceber que eu tenho ΔR aqui sobre 2, dividindo o próprio ΔR, e isso causa não linearidade. Agora, de novo, eu posso supor que essa resistência inicial R0 é muito maior do que o ΔR, e aí eu tenho um sinal aqui que é mais linear. Ou seja, esse exemplo ilustra qual seria a saída dessa ponte para um único sensor colocado nela. Eu coloco um sensor e completo a ponte com resistores comuns, resistores que não têm sensibilidade a essa grandeza, tá? Mas eu posso também obter essa linearização ou até maior sensibilidade quando eu coloco configurações em que eu tenho mais de um sensor. Vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, o primeiro caso a gente já acabou de verificar, que era esse aqui, onde eu coloquei só um sensor na minha ponte e todos os outros são resistores fixos. Aqui eu não tenho compensação de efeito parasitário, apesar de não estar sendo mostrado aqui na expressão, ele aparece na expressão. Tem um exercício que vocês vão demonstrar isso, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Ele tem baixa sensibilidade, porque só tem um sensor medindo, a linearidade não vai ser tão boa, mas ele é mais simples, claro, você só está trabalhando com um sensor, né? O custo também é menor. Quanto mais sensores, mais caro e mais complexo pode ficar o seu projeto. Ok. Vamos para o segundo caso, onde agora eu estou utilizando 2 sensores. Então, sempre aqui que eu estou falando da ponte, pessoal, eu vou colocar sensores idênticos, tá? Então, tá aqui. Tenho 2 sensores idênticos, R0 mais ΔRM. Toda vez que eu tenho ΔRM, eu estou falando de um sensor. E aqui eu tenho 2 resistores fixos.
Esses resistores, esses sensores foram colocados em braços opostos da ponte, ok? Braços que não têm contato entre si. Quando um elemento tem contato com outro elemento aqui na ponte, eu chamo isso de braço adjacente, ok? Então, braço oposto, braço adjacente. Perfeito. Quando eu faço a dedução da expressão para esse caso que eu tenho dois sensores, eu vou ter esta função de transferência aqui, onde eu também não tenho compensação de efeito parasitário, mas eu tenho mais sensibilidade, porque verifique que o sinal de entrada estava sendo dividido por 4 e agora está sendo dividido por 2. Então a sensibilidade vai ser o dobro em relação ao primeiro caso. A linearidade ainda também não vai ser das melhores, tá? Vai ser um pouco mais linear do que o primeiro caso, mas ainda tem não é uma linearidade perfeita, né? No terceiro caso, continuo utilizando dois sensores idênticos, porém coloco somente um deles para fazer a medição. Tá aqui, ó, é o ΔRm, né? O outro não tem ΔRm, então ele não está fazendo a medição da grandeza de interesse. Ele está lá para compensar o efeito parasitário. Quando eu deduzo a expressão para esse tipo de arranjo, eu vou verificar que a minha função de transferência é idêntica à do primeiro caso. Tá? VI sobre 4 multiplicado por esse termo aqui. Ou seja, o primeiro caso tinha uma baixa linearidade, aqui também continua uma baixa linearidade. A sensibilidade também não era das melhores, mas a diferença em relação ao primeiro caso é que eu tenho a compensação do efeito parasitário. Tá? Ele não vai aparecer, ou ele vai aparecer de maneira a ser eliminado aqui, minimizado na minha função de transferência. No quarto caso, eu continuo utilizando dois sensores idênticos, mas eu coloco os dois para medir a grandeza de interesse. E ao colocar esses dois elementos para medir a grandeza de interesse, essa medição causa variações contrárias de resistência. Então tá aqui, ó, os sensores estão no braço adjacente e essa medição tem que causar variações contrárias do meu sinal de interesse. Nesse caso, eu vou ter uma maior sensibilidade, ó, VI sobre 2 em comparação com VI sobre 4. Tenho melhor linearidade, ó, ΔRm está só sendo dividido pelo R0 aqui, e também vou compensar efeitos parasitários. Opa, então me parece que de todas as situações ilustradas até aqui, esse parece ser o melhor caso. Lógico, teoricamente é o melhor caso, mas nem sempre você consegue colocar sensores aqui que têm essa variação contrária quando submetidos à grandeza de interesse. Okay? Então, na prática, pode ser um problema de implementar. Outro problema é que eu estou utilizando dois sensores ao invés de um, então o custo disso sempre tende a ser mais elevado. Né? Então, toma cuidado porque o caso teórico nem sempre é o melhor caso a ser aplicado na prática. Bom, utilizei aqui na minha ponte um sensor, dois sensores sendo colocados, sendo acoplados de maneiras distintas. Se eu colocar três sensores, na verdade, vocês, se fizerem essa álgebra, vão verificar que o efeito é o mesmo de colocar um sensor, ou seja, um dos sensores anula o outro e só vai restar o sinal do terceiro, ok? Então, você sempre vai acabar caindo no primeiro caso. E o último caso que a gente tem aqui é o de colocar 4 sensores na ponte. Então agora eu não tenho nenhum resistor fixo. Todos eles são utilizados para fazer a medição. Para isso funcionar, o que tem que acontecer? Os sensores dos braços opostos têm que ter a mesma variação do sinal de interesse. Então tá aqui, ó. Esse aqui, que é o oposto desse, tem exatamente a mesma variação. E esse aqui, que é o oposto desse, tem exatamente a mesma variação. Então esse é negativo e esse aqui é positivo. E o outro detalhe aqui é que os braços adjacentes, aí tem que ser o contrário. Se esse aqui tem uma variação positiva, o outro tem que ter uma variação negativa. E você consegue verificar que isso aqui é verdadeiro para todos os braços adjacentes dessa ponte, ok? Essa é uma regra da ponte, pessoal,
que vocês vão entender melhor quando a gente tiver aula de strain gauge, né? Porque strain gauge é um sensor que é obrigatório você colocar num circuito desse, tá? E que regra é essa? Para eu ter sensibilidade na minha ponte, braços opostos têm que ter variação igual e braços adjacentes têm que ter variações contrárias. Olha só que interessante. Talvez não fique claro hoje, mas já vamos mencionar isso agora. Como é que eu elimino um sinal parasitário? O sinal parasitário, em geral, se os sensores são idênticos, ele afeta todos os sensores da mesma maneira, ou seja, ele vai jogar, por exemplo, esse ΔRM positivamente em todos os sensores. Mas aí ele viola a regra. Ué, os braços adjacentes têm que ter variação contrária para ter sensibilidade. Se for igual, não tem sensibilidade. Ou seja, apesar da grandeza parasita afetar eles, o sinal de saída não vai ser afetado. Ele não vai ter sensibilidade para medir esse sinal parasita e é eliminado. Então é mais ou menos dessa maneira que a ponte atua, mas não se preocupa agora, por enquanto, na aula de strain gauge acho que isso vai ficar bem claro, porque ali a gente tem exemplos muito mais ilustrativos desse funcionamento, tá? Bom, esse caso em que eu coloquei aqui todos os sensores fazendo medição e respeitando essa regra, né, para ter sensibilidade dos braços opostos terem variações iguais e os braços adjacentes variações contrárias, eu vou ter a maior linearidade possível, a maior sensibilidade, porque agora o VI não está sendo dividido por nenhum termo, compensação total aqui dos meus efeitos parasitários, porém, a desvantagem é que é mais complexo. Então, você ter sensores aqui, trabalhar com 4 sensores pode ter um custo maior também, né? E nem sempre você consegue, aí, como eu mencionei agora há pouco, ter sensores idênticos, mas que tenham variações contrárias quando você coloca medir a grandeza de interesse, ok? Então, se dá para implementar, é lógico, em comparação com os outros casos, esse vai ser o melhor, mas tem que ter em mente que ele pode ser mais complexo de ser implementado na prática. Um outro problema que surge quando eu tenho o circuito ponte é efeito dos cabos de ligação. Bom, em geral, quando nós estamos falando aí de circuitos elétricos, nós não temos muita preocupação com a resistência dos cabos, porque, em geral, a gente adota ela como desprezível. E isso é verdade, funciona muito bem no modelo de circuitos elétricos. Mas quando a gente está colocando esse modelo aqui para analisar sensores, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque as variações de resistência desse sensor, elas podem ser muito pequenas, elas podem ser até infinitesimais, e a gente vai ver alguns exemplos de sensor disso. Ou seja, se essa variação do ΔRM é muito pequena, ela pode se aproximar ou ser até inferior do que a resistência de um cabo que eu estou utilizando para conectar o meu sensor. E se eu não tomo cuidado, então, com o valor desses cabos, o que acontece? Se eu ignoro eles, eu vou ter um erro na medida, né? Porque eu ignorei a resistência deles, mas você vai ver que a variação de resistência ali inclui essa constante aqui que está relacionada com a resistência desses cabos. Isso vai introduzir esse erro na medida. Como eu soluciono isso? Eu vou utilizar essa propriedade da ponte que a gente mencionou agora, né? Se os braços adjacentes têm propriedades iguais, eles acabam se anulando na saída. Então, todas essas estratégias que a gente vai ver aqui se baseiam nisso. Olha só, a primeira delas é eu colocar resistências para compensar o efeito do cabo em outro braço da ponte, desde que seja um braço adjacente. Então, olha só, se eu conectei o meu sensor aqui, RS, com 2 cabos de resistência RC, eu pego um braço adjacente e conecto esse mesmo valor aqui de 2 RC. Se está em braço adjacente e é igual, ele não vai ter contribuição na tensão de saída. Então, é uma maneira simples de você eliminar esse sinal. Outra montagem que vocês encontram na literatura é a montagem a 3 fios. Ou seja, peguei 2 cabos aqui, para conectar o meu sensor. Eu vou pegar um terceiro cabo aqui idêntico e conectar no instrumento que vai fazer a medição da tensão de saída dessa ponte. Ok? Como é que isso elimina, pessoal? Olha só. Quando eu coloquei esse cabo nesta posição, perceba que eu dividi esse braço da ponte aqui em 2 adjacentes.
Um deles é o R0 mais o RC, e o outro deles vai ser a resistência do sensor mais o mesmo RC. O RC vai ficar em braços adjacentes e vai ser eliminado, portanto, né? Tudo que é igual a um braço adjacente acaba saindo. Aí você pergunta, mas eu não... e esse terceiro cabo aqui? Por que ele não está atrapalhando? Ele não atrapalha, pessoal, porque, em geral, se eu vou colocar um voltímetro aqui para medir a tensão na saída dessa ponte, vocês sabem que, idealmente, o voltímetro possui uma resistência interna infinita ou extremamente elevada, ok? Então, qualquer cabo que eu coloque aqui para fazer essa medição, ele sempre vai apresentar uma resistência muito inferior à resistência do voltímetro. Então, acaba sendo desprezível, o erro aqui vai ser minimizado. Outra montagem que vocês veem na literatura é a montagem a 4 fios, e o princípio é sempre o mesmo, pessoal. Conectou o sensor aqui com 2 cabos, eu posso, por exemplo, conectar um resistor R0, que é um resistor fixo, com os mesmos 2 cabos, desde que seja no braço adjacente da ponte. Se é no braço adjacente, tudo que é igual vai ser eliminado, ok? Bom, esses mesmos conceitos, pessoal, podem ser aplicados aí em circuitos que, ao invés de trabalhar com sinal contínuo, trabalham com sinal alternado. O que vai valer aqui vai ser a mesma coisa, ok? Então, impedâncias contrárias aqui, ó, em braços opostos, se elas são iguais, a saída da minha ponte é nula, ok? Então, o produto dessas impedâncias aqui iguais e braços opostos vai me dar uma saída nula. Então, olha só, eu posso, então, variar os componentes que eu coloco na ponte, ao invés de eu colocar somente resistores, eu posso colocar capacitores, posso colocar indutores e verificar qual vai ser o efeito, né, na tensão de saída desses sistemas. Então, eu tenho alguns nomes diferentes quando eu faço, dependendo do tipo de arranjo que eu coloco, tá? Mas todos eles se baseiam sempre no mesmo princípio, pessoal. Pego a impedância aqui de um braço, multiplico pela impedância do braço oposto e verifico essa igualdade. Toda vez que essa igualdade for verdadeira, a tensão de saída vai ser nula. Quando for diferente, então, aí eu vou ter uma saída proporcional à variação de cada uma dessas impedâncias. A diferença aqui, é lógico, que a álgebra vai ser um pouquinho mais complexa, né? Porque a gente está falando de impedância e não de resistência, então ela vai depender da impedância de cada componente. Vocês sabem que a impedância de um resistor é diferente da impedância de um capacitor, né? Ou de um indutor e assim por diante. Nesse caso, a ponte RC série, eu estou interessado em determinar o valor de uma capacitância desconhecida. Então, Cx aqui é uma capacitância desconhecida e eu tendo o valor das outras impedâncias, então, e aplicando a álgebra correta, eu consigo chegar no valor desse Cx, tá? Ponte RC paralelo, né? Onde é mais utilizada para determinar o valor de capacitâncias eletrolíticas, né? Então, tenho aqui meu Cx agora é um capacitor eletrolítico, eu faço um arranjo desse aqui e nas deduções eu vou chegar, então, nessa expressão. Pontes capacitivas, eu posso utilizar, por exemplo, elas também em circuitos do tipo osciladores. E a gente vai estudar um deles aqui no curso, tá? Um parecido com esse daqui, que é a ponte Wien. Olha só, pessoal. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com um sensor, nem sempre eu quero medir diretamente a grandeza que ele está fazendo a conversão. Ou seja, a grandeza em que ele converte a grandeza que eu estou querendo medir. Ou seja, se eu estou utilizando um capacitor, um sensor capacitivo, né, vamos supor que ele está convertendo umidade em variação de capacitância. Então, introduzo a umidade ali e ele vai alterar o valor de capacitância desse meu sensor. Ótimo, mas nem sempre eu quero medir a capacitância. Eu posso querer medir outra grandeza, né, que essa capacitância altera quando conectada num circuito. Então, a ponte Wien, na verdade, o interesse dela é você medir frequências em osciladores RC. Então, aqui, o meu Cx é um sensor que está sendo mudada a capacitância frente à grandeza lá que eu quero medir, mas eu não vou medir a capacitância diretamente. E sim, eu vou medir qual é a frequência de oscilação de um circuito RC que depende do valor dessa capacitância.
Então, dependendo do valor dela, a frequência vai para um outro patamar, e aí eu relaciono então a mudança de frequência de oscilação do circuito com a grandeza de interesse. Okay? Tem uma prática aí que a gente vai explorar justamente essa propriedade. Ponte indutiva, ponte de Maxwell é o mesmo princípio, né? Só que agora eu quero determinar indutâncias aqui desconhecidas. Ponte de Rey, a mesma coisa. Agora eu quero determinar indutâncias que têm uma constante de tempo bastante elevada e assim por diante. Ótimo, pessoal. Então, agora vocês vão fazer os exercícios. Eu vou só chamar a atenção para dois exercícios aqui que eu acho interessante vocês fazerem. Tá? Todos esses exercícios aqui, eles estão aí na apostila, tá? Então, não se preocupem aqui, não precisa sair copiando o slide, não. É só olhar a apostila, tá? Então, olha só. Nesse exemplo aqui, eu tenho um circuito ponte, né? Que tem os resistores acoplados aqui dessa forma. E dependendo da situação aqui, então nós temos 5 situações. Alguns resistores são resistores fixos, representados por R0, e alguns dos elementos vão representar sensores. Quando eu sei que eles representam sensores? Quando eles têm aqui o ΔRM e o ΔRI. Okay? Então, por exemplo, no item A, R1, R2 e R3 são resistores, todos eles valem R0, e o R4 vai ser o sensor, porque ele tem o R0 mais ΔRM mais ΔRI. O que você vai fazer? Você vai deduzir a expressão da tensão de saída, substituindo aqui todos esses termos aqui nas suas devidas posições, ok? Esse exercício é lógico, ele vai ser um exercício longo, mas ele vai ser interessante. Ah, como é que eu resolvo essa ponte aqui? Calma que no próximo exemplo aqui eu já vou mostrar uma maneira fácil da gente fazer essa dedução, tá? Sigam aquilo que vocês não vão errar. Mas o interessante é o seguinte aqui, pessoal. Vocês vão chegar em expressões, fazendo essa dedução, muito próximas dos casos que a gente estudou agora há pouco. E tem que ser mesmo, né? Aquelas expressões ali não estão erradas. A diferença das expressões que vocês vão chegar em relação ao que está lá nos slides anteriores é que em todas elas vai aparecer o ΔRI, que não estava sendo mostrado naquelas expressões. Eu quero que vocês me digam o seguinte aqui, ó. Nos casos C, D e E, você vai verificar que, apesar deles sempre possuírem também a variável ΔRI, nessas situações eu posso considerar que eu estou compensando o efeito parasitário. E na situação A e B, também eu vou ter o ΔRI, como eu mencionei, vai aparecer em todas as expressões, mas nessas situações A e B aqui, eu não posso desprezar ou eliminar esse efeito. Ok? Pensa um pouco aí, analise as respostas que vocês vão obter para tentar chegar nessa conclusão. E se você conseguir isso, vai ser bem... vocês vão conseguir talvez absorver melhor o conteúdo aqui, tá? Bom, para fazer esse exercício, é lógico que eu preciso entender como é que eu resolvo um circuito do tipo ponte. Ah, vou sempre pegar aquela fórmula lá e sair aplicando? Não, pessoal, é mais fácil deduzir ela em cada situação. Acreditem em mim, tá? Vamos ver o exemplo do próximo slide aqui e a gente vai chegar nessa conclusão. Então, eu tenho um exercício aqui que eu vou sugerir, ó. Na temperatura de 0 graus, a resistência do meu sensor, que está aqui ó, na ponte, é o R mais ΔR, vale 10 kΩ. E a resistência desse sensor varia linearmente, ótimo, bom para nós, né? De 9 kΩ quando está a 10 graus Celsius até 11 kΩ quando está a menos 10 graus Celsius. O resistor 1 aqui ó, é um resistor fixo, então a ponte está completa aqui com resistores fixos que valem 10 kΩ. E depois eu peguei a saída dessa ponte e acoplei a um circuito aqui de amplificação. Tá? Então, eu quero que você determine o valor da tensão de saída V0 para as seguintes temperaturas aqui. Mais 5 graus, mais 10 graus, menos 5 graus e menos 10 graus Celsius, ok? Pensa um pouco aí, pode pausar o slide aqui. Eu vou tomar uma água, depois a gente vai ali para o próximo slide, onde eu vou dar o exemplo para a gente calcular esse sistema para uma das temperaturas, se você vai seguir esse exemplo e aplicar ele para determinar as demais temperaturas, ok? Então dá um pause aí, vou tomar uma água e a gente já volta.
Pronto, tentou fazer? Vamos ver aqui a resposta. Como é um sensor linear, pessoal, uma das maneiras de eu resolver esse sistema é, por exemplo, começando pelo levantamento da sensibilidade do sensor, que vai ser uma coisa muito fácil, né? Se é linear, basta pegar o meu sinal de saída do sensor, não do sistema. Lembra que o sistema aqui vai dar uma saída em tensão. O sensor vai ser só a conversão da grandeza de entrada, que é a temperatura, na grandeza de saída, que é a resistência. Então, a sensibilidade do sensor é diferente da sensibilidade do sistema, ok? Sensibilidade do sensor, ohm por grau. Sensibilidade do sistema, volt por grau. Ótimo. Dito isso, então, vai ser bem fácil. Já que é linear, vou pegar a faixa de variação de resistência e dividir pela faixa de variação de temperatura. Isso vai me dar uma sensibilidade de menos 0,1 kΩ por grau Celsius. Se eu quero saber qual é a variação de resistência para a temperatura, para uma das temperaturas que ele quer saber, basta então eu pegar e substituir aqui nessa expressão, né? Se eu tenho menos 0,1 kΩ por grau Celsius, quando eu tenho menos 10 graus Celsius, eu vou multiplicar aqui e vou obter então, vou substituir aqui e vou ter então 1 kΩ. Perfeito? Então, esse meu ΔR vai valer 1 kΩ. Perfeito. Então, eu já sei qual vai ser o valor aí que esse resistor vai assumir, né? Ou seja, é o R0 lá, é o R0 mais o ΔR. Como é que eu resolvo a ponte, então? Então, tá aqui, a ponte é essa daqui, né? Então, tá aqui, ó, vai ser o R mais o ΔR. Então, é o valor de resistor lá que ele tinha, já não lembro, mas daqui a pouco aparece aqui no slide, mais o 1 kΩ que eu acabei de calcular. Como é que eu resolvo a ponte, pessoal? Primeira coisa, ó, pega os terminais de saída dela e você vai anotar aqui 2 nós, ok? Um nó aqui, eu chamei esse nó aqui de V2 e esse nó aqui eu chamei de V1. Eu vou levantar quais são os potenciais em cada um desses nós em relação ao terra, ok? Então, olha só, quando eu pego o terra aqui e chego até o nó V2, eu vou ter a tensão exatamente nos terminais do meu sensor. No caso do nó V1, eu vou ter aqui, pegando terra até esse nó V1, eu vou ter a tensão em cima desse resistor R1. Olha só, quando eu pego todo esse ramo aqui e comparo com todo esse outro ramo que está aqui na direita, eu vou verificar que esse ramo está em paralelo com esse ramo aqui. Ou seja, 5 volts eu tenho nesse ramo e também tenho os mesmos 5 volts aqui nesse ramo. Nesse ramo aqui, ó, eu vou verificar que o meu sensor está dividindo a tensão com o meu resistor 1. E nesse outro ramo aqui, a tensão nesse resistor 1 está sendo dividida com o outro resistor 1 aqui do trecho. Ou seja, nesse trecho aqui da direita, o V1 vai ser a minha tensão de entrada dividido por 2 resistores que são idênticos, né? Basta dividir então por 2, vou ter 2,5 volts nesse nó aqui. O nó 2, então, como eu mencionei, eu vou estar medindo a tensão em cima do meu sensor e ele está dividindo essa tensão com um resistor fixo, então eu aplico um divisor de tensão. 5 volts, que multiplica a resistência do meu sensor, dividido pela resistência total desse trecho aqui, né, que é o R1 mais a resistência do sensor. Pronto, levantei aí o V1 e o V2. Agora, como é que eu verifico a saída de tensão dessa ponte? A saída de tensão dessa ponte vai ser, na verdade, a diferença de tensão que eu tenho entre os nós que eu chamei de V1 e V2. Perfeito? Ótimo. Então, calculei eles. Eu vou agora verificar, então, o resto do circuito aqui, o que eu tenho. Bom, quando eu verifico aqui o nó V1 e o nó V2, eu verifico que eles estão conectados em buffers, ou seja, eu tenho ganho unitário de tensão. A mesma tensão que está aqui vai ser a mesma tensão que vai estar aqui na saída e o V2 a mesma coisa. Então aqui eu ainda vou ter o V1 e ainda vou ter o V2 aqui, ok?
Aí eu posso olhar o próximo amplificador aqui. Quando eu olho essa configuração, se eu relembrar lá da aula anterior, eu verifico que eu tenho um amplificador diferencial. Nesse arranjo, né, vocês lembram lá que o ganho vai ser dado pela proporção entre o resistor 3, que é o de realimentação, dividido pelos resistores de entrada, desde que eles sejam idênticos. Ótimo. Quando eu olho o esquema aqui, eu vejo que está tudo respeitando o que a gente levantou lá. Multiplicado pela diferença das tensões que eu tenho na entrada dele, ok? Do amplificador, que vai ser o V2 menos o V1, que eu já calculei lá anteriormente. Ótimo. Já tenho todos os elementos para resolver o exercício. Quando eu tenho menos 10 graus, eu verifico que o meu V2 aqui, substituindo aí os valores, vai dar uma tensão de 2,62. Agora eu vou pegar esse 2,62 e subtrair o 2,5 lá, que é o V1, e multiplicado pelo valor do R3 sobre o R2, né? Basta voltar lá no slide do enunciado que vocês vão pegar esses valores. Eu vou verificar que a minha tensão de saída, então, deste sistema aqui vai dar igual a 5,95 volts para esta temperatura, ok? Se eu quero descobrir o quanto dá para as demais temperaturas, basta repetir todo esse procedimento de novo. Evidentemente, o V1 nunca muda, né? Já que os resistores são fixos aqui, a tensão V1 sempre vai ser 2,5 volts. O que vai mudando, é claro, é a tensão V2, porque o ΔR muda para cada temperatura que eu estou medindo em determinado ponto. Ok, pessoal? Bom, então essa foi a aula aí sobre condicionamento de sinal, de conversão e manipulação do sinal. Espero que vocês tenham gostado e envie as dúvidas, resolva os exercícios e até a próxima.